Vamos ficar em pé para fazermos essa leitura. Evangelho de João, capítulo 13, o verso 1, diz assim: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha que estava cingido. Versículo 6. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço, não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: Quem já banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto ao mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: Nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: Compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. É antes para que se cumpra a Escritura: aquele que comeu do meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Vamos orar. Obrigado, Pai, pela Tua palavra que é viva e eficaz. Rogamos agora a direção do Espírito Santo para que esta palavra venha ao encontro das nossas necessidades. Direciona-nos nesta noite, é o que agradecemos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Temos aqui dois objetos, uma bacia e toalhas. E Jesus, com esses dois objetos, ele nos deu uma grande lição. Uma lição que tanto serve para nós hoje, como também serviu para os seus discípulos, uma lição sobre serviço. Sobre serviço.
E quando se fala em serviço, é fazer algo para alguém, ou fazer algo para ajudar alguém. E aqui, irmãos, a pergunta é: quantos querem servir ao Senhor? Você quer servir ao Senhor? E esse é o que nós propomos hoje, né? Motivados pelo amor, que nós possamos servir ao Senhor. Mas para que sejamos motivados e possamos servir ao Senhor, é importante nós sabermos se somos ou não servos. Você é um servo do Senhor? E meus irmãos e meus amigos, a primeira coisa a sabermos de sermos servos ou não, é saber se temos Jesus como nosso Salvador. Se isso não tiver acontecido com você ainda, você nunca poderá ser um servo do Senhor, como Ele quer que você seja. Irmãos, eu estava conversando com outro pastor, amigo nosso, e ele lá de Boa Vista, e ele contou que ele trabalhava em uma loja, conheceu uma moça que era de uma outra denominação, se conheceram, namoraram, casaram e foram para uma igreja nossa ali em Boa Vista. E depois de um tempo, esse casal foi para o seminário. E num dia de devocional do casal ali, ele perguntou para a esposa: qual foi o dia em que você se converteu? Qual foi o dia em que você aceitou Jesus como teu único e suficiente Salvador? Ela disse: olha, eu não estou entendendo a pergunta, eu sempre fui da igreja, eu cresci, meus pais desde pequeno me levavam. Ele falou: eu sei disso, mas qual foi o dia em que você teve a consciência que você era pecadora? E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, e morte significa separação, então que você estava separada de Deus por causa do pecado. Você pediu perdão dos seus pecados ao Senhor e convidou para Jesus ser o teu Salvador. Qual foi o dia que você fez isso? Ela olhou e disse: eu nunca fiz isso. E ele disse: então você precisa fazer para que você possa ir ao céu, que eu vou. E naquele dia aquela jovem se ajoelhou, pediu perdão de Deus, confessou Jesus como seu Salvador. Então é importante que nós hoje, que estamos nas igrejas, tenhamos essa convicção: qual foi o dia em que eu aceitei Jesus? Qual foi o dia em que você teve a consciência que era pecador? Então, depois de termos essa consciência de que somos filhos de Deus, podemos então ser servos. Então, voltando para o nosso texto, vamos aqui tentar contextualizar o cenário. O pastor Eloilson iniciou dizendo que teve a ceia com os discípulos. É justamente esta ceia que estava acontecendo. Mas o que podemos aprender naquela época? As ruas não eram pavimentadas, não havia calçamento, não havia asfalto. Então as ruas ou eram de terra ou eram de pedra, então havia muita poeira. E não havia o sapato fechado ainda, eram sandálias com tiras de couro. Então os sapatos, quem caminhava, sujava os pés. E vocês podem ver que as mesas, naquela época, eram mesas baixas, possivelmente 40 centímetros. Então as pessoas se recostavam para poder comer. Então era o costume da época que quando se chegava na casa de alguém para se lavar os pés, para se tomar uma refeição, era costume de alguém ir lavar os pés das pessoas que chegavam. Geralmente nas casas havia um escravo para fazer esse serviço. Se não tinha um escravo, era o filho mais novo. Então esse era um dos trabalhos mais humildes. Mas as pessoas não queriam fazer isso, porque era um trabalho humilde. E neste cenário, Jesus então ensina uma grande lição para os discípulos e para nós também. Ele mostra que o líder, ele deve tomar a iniciativa diante das necessidades. O líder não fica simplesmente dando ordens, faz isso, faz aquilo, não. O líder, ele vai e faz para servir de exemplo, vai mostrar como deve ser feito. Então esse serviço que Jesus
traz para nós algumas lições, para nos motivar para sermos servos do Senhor. E a primeira lição que podemos aprender aqui, que o serviço ele deve ser motivado pelo amor, por amor às pessoas. No versículo 1, no final do versículo 1 do capítulo 13, diz: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Jesus olha para aquelas pessoas ali, antes da refeição, da ceia, e notou que havia uma necessidade. Ninguém se dispôs a lavar os pés. Então o texto que nós lemos diz que ele tirou a veste de cima, cingiu com uma toalha, pegou uma bacia e começou a lavar os pés de todos, demonstrando que amava aquelas pessoas, servindo-as, lavando a seus pés. A necessidade ali não era só uma questão de higiene, mas também de ensinar para aquelas pessoas a importância de servirmos uns aos outros, de estarmos dispostos a fazer trabalhos que muitas vezes alguns não querem, o valor de se demonstrar amor na prática, não apenas através de palavras. Muitas vezes nós gostamos de ouvir que nós somos amados, mas eu creio que nós sentimos bem melhor quando somos servidos, quando estamos trabalhando para ajudar alguém. O amor não é simplesmente um sentimento. Eu não sinto que devo amar, eu não sinto que estou amando. O amor é uma decisão que tomamos. Eu quero amar. Eu vou fazer isso porque eu decidi amar. Eu amo essa igreja, então eu vou fazer para que essa igreja cresça, que essa igreja se permaneça viva, permaneça trabalhando para o Senhor a cada dia. É uma decisão que tomamos para amar também ao nosso próximo. E assim é o amor de Jesus, um amor intenso, um amor completo, porque o texto nos diz que Ele nos amou até o fim, independente. E algumas vezes, eu e você, tomamos decisões de não amar algumas pessoas, ou mesmo decidimos não demonstrar amor para com as pessoas, como? Não servindo a elas. Eu prefiro servir ao fulano, que ele é melhor do que o Beltrano. Ou se eu ajudar ele, ele vai me ajudar, eu ajudar ele, ele não vai me ajudar. Então começamos a criar desculpas para não amarmos como as pessoas devem ser amadas, seguindo o exemplo de Jesus, que amou até o fim. E muitas vezes criamos, eu não tenho tempo para ajudar o fulano, ou então eu não vou fazer porque eu não gosto do Beltrano, ele falou alguma coisa que me ofendeu, então não vou mais fazer nada por ele. Meus irmãos, este não é o exemplo de Jesus para nós. Ele foi motivado pelo amor que ele serviu mesmo em meio às pressões que ele tinha. E essa é a segunda motivação para nós, servir em meio às pressões, as coisas que nos acontecem no dia a dia. O versículo 1 diz que estava chegando a Páscoa, aquele era o jantar, como o pastor falou, na quinta-feira, antes da Páscoa. E o texto nos diz que Jesus tinha a convicção de que ele estava para morrer, estava prestes à sua morte. Então isso causa em nós um certo desespero. Saber que vai morrer traz uma pressão sobre nós. Jesus sabia que o seu ministério estava chegando ao fim. Ele também já sabia o que iria acontecer. Que ele seria traído, que ele seria humilhado, que ele seria chicoteado, que ele seria crucificado, uma morte, a pior morte daquela época, uma morte terrível. Tudo estava sobre ele. Ele tinha essa convicção. Além disso, Jesus era uma pessoa que trabalhava, você lendo os evangelhos vê que onde ele chegava, fazia milagres, ensinava, fazia reuniões e entrava em discussões, então ele sempre estava trabalhando. E aquele momento de Páscoa era o momento de relaxar, de descansar,
afinal ninguém é de ferro, né? Mas Jesus, ele não descansou, porque ele amava as pessoas. Apesar dos problemas que ele estava enfrentando, que ele estava passando na sua mente, sabia o que ia acontecer com ele, das pressões do dia a dia, ele resolveu amar as pessoas, fazer um serviço àquelas pessoas. E nós muitas vezes, por causa das nossas pressões, das cobranças que são feitas sobre nós, ou pelo trabalho, ou por um professor, ou pelo pastor, ou por alguma autoridade sobre nós muitas vezes deixamos de amar as pessoas, de servir as pessoas. Mas Jesus, ele não deixou, apesar dos problemas que ele estava enfrentando. Apesar das dificuldades que ele tinha, ele parou e foi servir aquelas pessoas. E irmãos, ele não olhou a quem, né? Serviu a todos os discípulos. E essa justamente é a terceira motivação. Ele serviu sem acepção de pessoas. Nós lemos no versículo 2 que ali estava no meio dos discípulos, estava quem? Judas Iscariotes. Ele sabia que aquele homem iria traí-lo. Ele sabia que aquele homem estava com um plano de entregá-lo às autoridades, sem ninguém ver. Jesus também sabia que naquele grupo haveria um que iria traí-lo. No versículo 38, né, nós vemos Jesus dizendo: Pedro, antes que o galo cante hoje 3 vezes, você vai me negar. Então ele sabia que naquele grupo de pessoas havia um que iria traí-lo e outro que iria negá-lo. De um modo geral, meus irmãos, nós gostamos de nos relacionar com pessoas que se pareçam com a gente. Pessoas que fazem as coisas que a gente quer fazer. Se alguém é diferente, se alguém tem uma opinião contra, então, afasta de mim, eu não quero muita amizade com você. Queremos que na minha equipe só tenham pessoas que pensem o que eu quero pensar. No meu grupo de relacionamento, só pessoas que façam aquilo que eu acho que tem que fazer. Se há algum contrário, então começa a jogar de escanteio e fazendo então aí acepção de pessoas. Mas não foi essa a atitude de Jesus. Ele lavou os pés daquele que o negaria e lavou também os pés daquele que o trairia. Pessoas assim, como Judas, como Pedro, nós muitas vezes não costumamos perdoar. Mas Jesus não só perdoa, mas como também serviu aqueles dois. Isso, irmãos, é um exemplo para nós, como cristãos, como servos do Senhor, de amarmos as pessoas independente do que elas pensem, do que elas façam. Deus ama as pessoas. Lá em Gênesis capítulo 2, vemos que Deus formou o homem à sua imagem e semelhança. Então, a obra-prima de Deus são as pessoas. A coisa melhor que Deus fez são pessoas. Jesus, ele veio a este mundo morrer por pessoas. E nós, como servos do Senhor, devemos trabalhar para servir e amar as pessoas, sem acepção, sem distinguir quem é, porque ele é bonitinho, porque é diferente, tem uma deficiente, já não gosto, e começa então a criarmos distinção de pessoas. E a quarta motivação que nos ensina, Jesus nos ensina aqui, irmãos, é que devemos servir sem distinção. No versículo 4 e versículo 5 do texto de João 13 diz: levantou-se da ceia, tirou a veste de cima e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar com a toalha. Nós vimos no contexto, lá no início, né, de como era o costume no momento de refeição. Vimos quão humilde era este serviço.
Quanto humilhante era prestar esse serviço. Ou era um escravo, ou era o filho mais novo. E nós vemos até que quando Pedro reconheceu isso, que quando Jesus foi lavar os seus pés, ele disse: não, o Senhor é o mestre, o Senhor não pode lavar meus pés. Isso é indigno do Senhor. Jesus disse: olha, se eu não lavar teus pés, Pedro, você não tem parte comigo. Se eu não puder servir a você, você não tem parte comigo. E vocês lembram, né, da resposta? Não, então lava minhas mãos, minha cabeça. Eu quero ter parte com o Senhor. Eu quero estar próximo do Senhor, fazer a tua vontade. Uma coisa é fato aqui, irmãos, nesse texto que nós lemos. O serviço que Jesus fez não era um serviço à sua altura. Ele era um mestre. Mas mesmo assim, ele foi e fez. Para Jesus não há serviço bom ou serviço ruim, porque para ele o que importa é cumprir a missão que o Pai lhe deu, fazer a vontade do Pai e não a sua. Então ele faz isso sem distinção. Irmãos, muitas vezes eu e você, vivemos simplesmente pensando em nós e no que as pessoas pensam. Se me verem fazendo isso, se eu for limpar a igreja, se eu for capinar, se alguém me ver, vão pensar o que de mim? Se eu estou fazendo para o Senhor, se estou fazendo por amor às pessoas, Deus está vendo. Deus, Ele não distingue ninguém. Eu e você não somos nada comparado ao nosso Salvador Jesus Cristo. Ele que é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, Criador de tudo, Ele não fez distinção de serviços. Então nós também não podemos deixar de servir as pessoas. E algumas implicações para nós nesta noite. Primeiro, Jesus, motivado pelo amor, serviu aos que Ele amou. Então que nós, a cada dia, possamos ter essa convicção de servir as pessoas. Lembram? A obra-prima de Deus são pessoas. Jesus morreu por pessoas. Então eu, como um servo do Senhor, devo amar e servir as pessoas. Por amor ao Senhor, amar as pessoas. Segunda razão, para que víssemos o seu exemplo e seguirmos o que Ele fez. Olha o versículo 18 e o 15, olha o que diz aí. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que eu vos fiz? Vocês entenderam a lição que estou passando para vocês? Versículo 15: porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. É o exemplo do Senhor, motivado pelo amor. Sirvamos as pessoas, irmãos. A terceira implicação para nós não somos maiores que o nosso Senhor. Versículo 16 de João 13 diz: em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Então, se ele fez, se ele baixou, se deixou servir, baixou para que possa servir naquele trabalho tão humilde, podemos fazer qualquer coisa também. E a quarta verdade, irmãos. Então vamos praticar o que o nosso Mestre nos ensinou e exemplificou. Versículo 17 diz: ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Meus irmãos, motivados pelo amor, sirvamos ao Senhor, independente das pressões que sofremos, independente das pessoas, quem é a pessoa, independente das tarefas que temos que fazer, que nós possamos fazer porque o Senhor deixou o exemplo para nós. Mas pensar no Senhor, não pensar em nós. Eu ouvi algum tempo atrás uma parábola, uma história
criada, mas que exemplifica muito sobre o nosso serviço ao Senhor. Esta parábola conta que Jesus estava andando no deserto com seus discípulos. Ele disse assim: peguem uma pedra e carreguem. Pedro, que era o mais esperto, ele falou uma pedra, não disse o tamanho. Ele pegou uma pequenininha, e foi brincando e começou a caminhar. E os outros, cada um pegou uma pedra maior e caminharam aquele dia todo pelo deserto. Quando chegaram no final do dia, na beira do rio, Jesus: agora peguem suas pedras. Ele orou e aquelas pedras foram transformadas em pães. E esse é o alimento de vocês. Podem comer, cada um coma o tamanho, que você trouxe. Aí Pedro olhou seu pão do cálice, bem pequenininho. Aí comeu só aquilo naquele dia. No outro dia, caminhando pelo deserto, Jesus disse: carregue uma pedra. Aí Pedro, que era o esperto: agora eu vou tirar o bucho da miséria, Pegou uma pedra grande, vou comer o de ontem e o de hoje, Botou no ombro e passou o dia carregando aquela pedra. E quando no final do dia Jesus chegar na beira do rio, Jesus disse: joguem a pedra dentro d'água. Aí o Pedro: que é isso, Senhor? Ontem o Senhor pôs para carregar, transformou em pão. E hoje eu com fome aqui, peguei uma pedra maior, e agora como é que vai ser? Jesus: Pedro, o problema é que você estava carregando a pedra pensando em você, não pensando em mim. E nós muitas vezes agimos assim com o Senhor. Nós estamos servindo ao Senhor pensando em nós mesmos. E ao fazermos um trabalho para o Senhor, devemos fazer para o Senhor, porque Ele manda, não criar situações para nos darmos bem. E devemos assim amar as pessoas. E como diz o texto, capítulo 13, versículos 34 e 35, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Versículo 35, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então que nós, motivados pelo amor que temos ao nosso Senhor, possamos servir aqueles por quem Ele morreu e quer salvar. Amém? Vamos orar. Graças te damos, Pai, pela Tua palavra. Agradecemos pelo Teu direcionamento nesta noite e que a Tua palavra encontre realmente lugar no coração de cada um. Pedimos também a Tua bênção sobre esta igreja. Abençoa a sua liderança, as suas decisões e que a cada dia o Teu nome aqui seja glorificado. É o que nós agradecemos e pedimos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém.